Seja convosco, meus amados. Boa noite. Filmando. Agora à noite. São 10h19. E eu tenho o privilégio, mais uma vez, de estar fazendo esse vídeo, falando a palavra de Deus, pregando. E agradecer a Deus por esse momento. Amém, meu irmão? Irmão, hoje vamos falar de algumas situações que nós, como servos de Deus, vivemos. Através das nossas atitudes, nosso comportamento, tipo de servo que nós somos. E lá em 1 Tessalonicenses, Paulo, ele chama a atenção de alguns servos para chamar a atenção de outros servos que não se comportam de uma maneira que deve ser comportado. Mas não no sentido de julgar, mas de orientar. Amém, irmão? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14 e 18, olha o que ele fala para mim e para você, a palavra de Deus. Rogamo-nos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, ou desobedientes em algumas, os indisciplinados em algumas versões. Consoleis os de bom ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, Paulo aqui está orientando os discípulos da igreja de Tessalônica e mostrando, e descreve, mostra aqui alguns tipos de cristão que não estão andando da forma que devem andar. E ele exorta para cada um de nós, exortar, vir corrigir, orientar, irmão. E hoje vamos falar de alguns, irmão, comportamentos de alguns crentes que está dentro da palavra que Paulo foi usado pelo Espírito Santo para falar para os Tessalonicenses e está falando conosco hoje em nome de Jesus, com todos nós, comigo e contigo também, porque a palavra de Deus é para todos e eu faço parte desse todos, eu sou ovelha também, amém? E a primeira coisa que ele fala dos servos insubordinados. Ele manda demonstrar os insubordinados, irmãos. Os desordeiros são aqueles que não aprendem a obedecer. São pessoas que não são obedientes, irmão. Que devem ser trazidos, eles têm que ser trazidos para o nosso meio, no meio dos obedientes. De pessoas obedientes. Irmão, se você quer ser vitorioso na sua vida aqui, no mundo e no céu, seja obediente, irmão. Obediente vai longe, irmão. Mas só que existe um problema no nosso meio. Existe aquela pessoa que é obediente por orgulho, para mostrar para o outro que é obediente, que é sisudo, tal, entendeu? Obediente. E essa obediência interna, assim, no sentido não obediência pelo amor, nem pela autoridade de Cristo, mas para mostrar que é obediente, que é melhor do que o outro, acaba atrapalhando também aquele que é obediente, mas tem uma visão visionária, algo melhor para a igreja que o Espírito Santo deu a ele. E essa pessoa que é obediente nesse nível no qual eu estou falando, atrapalha o desenvolver do Espírito Santo na vida do irmão, porque o irmão quer sair daquela mesmice, da religiosidade, dessa obediência e impede. Isso também é um insubordinado, que não deixa o outro crescer, que tem uma visão que é diferente daquilo dele, mas uma visão que foi mostrada pelo Espírito Santo, tá, irmão? Que a palavra de Deus fala que nós temos que viver de glória em glória, crescer, multiplicar, multiforme, crescer. A palavra de Deus que fala que a sã doutrina é imutável, não muda. Mas as formas que Deus age para agir, as táticas que o Espírito Santo nos concede,
provém dele, irmão. E às vezes isso tira e atrapalha, irmão. Aqui Paulo também está falando disso também, nós podemos levar esse lado também. Nós temos que entender o que é ser obediente também. Às vezes, o visionário é encaixado dentro do insubordinado nesse tipo de servo de Deus, que impede crescer. Por isso, nós temos que demonstrar no amor, irmão, entender a posição, compreender e não julgar as pessoas. Porque nós temos um grande defeito de estar julgando. E aí Paulo está corrigindo esses crentes que têm esse problema também, de insubordinação, dessa obediência que não provém do Espírito Santo. A obediência não é pelo amor, mas sim por perfil da pessoa, entendeu? O orgulho, o eu da pessoa, quer mostrar mais do que o outro. Aqueles obediências aí, na minha opinião, acho que é o pior deles todo. Mas isso pertence a Deus, não pertence a mim. Outra situação de um crente dentro do que foi dito é o desanimado. Consolei os desanimados, os que não têm ânimo, irmão, para servir. Tem muito crente na igreja que não tem ânimo para servir. Precisa de motivação para estar andando, fazendo alguma coisa, entendeu? Para fazer algo para Deus tem que estar motivado. Acontecer alguma coisa de espetáculo. Irmão, a nossa motivação, a motivação em si, momento, vou voltar, ela oscila, fica para cima e para baixo. A palavra de Deus fala que nós temos que ser longânimo, não é verdade? E a nossa motivação é a salvação. Quem tem a motivação baseada em cima da salvação é longânima. E a motivação, irmão, ela só vai ser longânima quando nós formos disciplinados. Se não tiver disciplina, irmão, não adianta. E a disciplina tem que vir no poder do Espírito Santo, irmão, de confortar o nosso coração. O poder do Espírito Santo traz conforto ao coração. O poder do Espírito Santo é esse, de confortar no momento difícil, onde a situação está difícil, onde ele te dá condição de você continuar na disciplina, não perder essa disciplina, nem perder a motivação. Mesmo que você não queira, você vai ter que ser disciplinado. Quem é disciplinado continua, mesmo não querendo. E o Espírito Santo te conforta. Então, nós temos que entender dessa forma, que o desanimado ele tem que chegar a esse nível. E a palavra fala, Paulo está falando para nós, e o Espírito Santo, através de Paulo, anunciou que nós temos que consolar o desanimado. Olha só a nossa função, irmão. Qual é a nossa função? Outra situação de crente também. Tem crentes fracos, irmão. Mas fala na palavra que nós temos que amparar os fracos. Aqueles que não têm força para vencer precisam de um amparo que seja de apoio para permanecer na fé. Ele precisa de pessoas, irmão, para estar motivando a fé dele. Mas, irmão, a motivação da minha fé é a salvação. Sim, nós temos que apoiar através das nossas atitudes, da palavra de Deus, está sempre falando, para que as pessoas que ainda estão fracos na fé venham se fortalecer. Através de testemunho de Jesus Cristo, fazer entender que a vida além disso, e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, irmão. Nós temos que entender que nós somos fracos, nós não somos fortes, irmão. Nós temos que estar sempre clamando ao Espírito Santo para nos fortalecer. Que o fraco só fica fraco quando ele perde o relacionamento com Deus, irmão. Perde o relacionamento da oração, da palavra de Deus, aí se torna fraco. Mas eu sou forte para exaltar o santo nome de Jesus. E a palavra de Deus está mostrando para aqueles que não têm esses atributos, vamos botar dessa forma, que aquele que não tem, ele tem a obrigação e o dever de motivar, de orientar, levantar os fracos, fortalecer os desanimados, ensinar aos indisciplinados a ter disciplina, os insubordinados a ser subordinados. Esse que está nessa posição, ele tem que agir dessa forma. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter essa função, um para com o outro viver em harmonia. Irmão, a palavra aqui está nos ensinando que nós temos que ser longânimo. E longânimo, irmão, está no fruto do Espírito Santo.
ser longânimo, irmão, ser constante para com todos. O grande problema nosso crente, nós só queremos ver o nosso meio. E está falando aqui de todos, todos no sentido todos, até aqueles que não são. Nós temos que ter paciência e pedir ao Espírito Santo para nos sustentar cada vez mais. Irmão, quem não faz parte desse grupo que eu acabei de falar, tem a responsabilidade de cuidar deles. E peço a Deus, irmão, você cheio dessa unção de cuidar dos irmãos que estão fracos, que estão desanimados, que são insubordinados, que você tem o amor de Cristo, de estar orientando essas pessoas para se tornar cada vez mais fortes, para que eles venham orientar demais. Irmão, devemos ter paciência com todos os irmãos. O que está faltando no nosso meio hoje é isso. Paciência com todos os irmãos e até aqueles que não são. E nunca julgar. Irmão, não julgue, oriente. Eu já fiz uma pregação sobre isso. De nós devemos julgar, devemos orientar no amor de Cristo, para que o convívio entre nós, nas nossas igrejas, seja em perfeita unidade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Que essa palavra venha entrar no teu coração, irmão, fortemente. Que você seja cheio desta unção do poder de Deus, de estar orientando, ser um orientador. Amém? Que você seja usado com esse poder para a sua vida, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, eu peço a Ti nesse momento, Senhor, que a Tua palavra que veio para nós, veio estar arraizado dentro do nosso coração, da nossa alma, para que venhamos agir conforme Tu queres. Que essa palavra não seja uma palavra em vão, mas que toque o coração daqueles que estão me ouvindo nesse momento, que estão assistindo, meu Pai, esse vídeo. E eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, que convence, venha estar convencendo, orientando-nos cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Pai, seja convosco, meus amados. Venhamos ter uma boa noite de sono para quem está de noite, uma boa tarde para quem está de tarde e um bom dia para quem está de dia ainda. Pai, seja convosco.